Na aula de hoje, nós vamos falar, de forma resumida, sobre a função quadrática. É importante lembrar que muitas coisas que nós vamos ver são lá da equação do segundo grau. Então, por exemplo, calcular os zeros da função quadrática é calcular o x1 e x2 da nossa equação do segundo grau. Cálculo do delta, vimos lá quando nós estudamos a equação do segundo grau. X do vértice e y do vértice. Estudamos também na equação do segundo grau, quando nós vimos lá no nono ano. Então, tudo isso é importante para que nós consigamos entender a função quadrática, certo? Depois da vinheta, nos encontramos no quadro. Então, vamos começar pela definição da nossa função quadrática. Nós temos uma função com ponto de partida nos reais, chegada nos reais também, dada por uma f de x igual a um ax² mais bx mais c. E aí nós temos as condições. O nosso a pertence aos reais, mas não pode ser zero. O nosso b pertence aos reais e o nosso c pertence aos reais. Por que que o nosso a não pode ser zero? Porque se o nosso a for zero, eu terei zero multiplicando o meu termo do segundo grau e eu vou anular ele. Então vai ficar uma função do primeiro grau. Então o meu a nunca é zero. E nós chamamos essa função, então, de função quadrática. Não podemos esquecer que a nossa f de x é a mesma coisa que y. Então, y, ou f de x, é igual ao ax² mais bx mais c. Ou f de x igual a ax² mais bx mais c. Então, é muito importante lembrar que f de x e y são a mesma coisa. O gráfico da nossa função quadrática é o gráfico denominado parábola. E assim como na função do primeiro grau, nós temos que atribuir valores para x para poder traçar o nosso gráfico. Vamos pegar esta função como exemplo e vamos atribuir alguns valores. Vamos atribuir os valores para x. Então nós temos lá primeiro, menos 1. Então onde era x eu coloco menos 1. Menos 1 ao quadrado, menos 4, vezes o menos 1, menos 5. Aqui eu fico com 1, mais 4, menos 5. Isso dá 5, menos 5, 0. Então, o meu primeiro valor para y é 0, do meu par ordenado. Vamos calcular agora o segundo, o 0. Onde era x eu coloco 0, então 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 menos 5. 0 ao quadrado é 0, 4 vezes 0, 0, então a resposta final, menos 5, que é o segundo valor. Então, o segundo valor de y, menos 5. Agora eu vou usar o meu 1. Onde é x, eu coloco 1. Então, nós teremos 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 menos 5. 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes 1, menos 4, com menos 5. Então, eu tenho 1 menos 9, que é igual a menos 8. Então, o nosso próximo valor é menos 8. Agora, vamos testar por 2. Então, eu tenho 2 ao quadrado menos 4 vezes 2, menos 5. 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes 2 é menos 8. E tenho menos 5 ainda. Menos 8 com menos 5 é menos 13, mais 4. Menos 13 mais 4 é menos 9. Agora para x igual a 3. Então nós temos 3 ao quadrado menos 4 vezes 3 menos 5. 9
menos 12 menos 5. 9 menos 17. 9 menos 17 é menos 8. Então, menos 8 aqui. O último para esses valores nós escolhemos o 5. Então, 5 ao quadrado menos 4 vezes 5 menos 5. 5 ao quadrado é 25. Menos 4 vezes 5 é 20. Menos 5. Então, eu tenho 25 menos 25, que é 0. O último valor é 0. Meus pares ordenados x e y serão menos 1, 0. 0 menos 5. 1 menos 8. 2 menos 9. Depois 3 menos 8. E 5, 0. Então, posicionando os nossos pontos. Primeiro ponto, menos 1 para x, 0 para y. Menos 1 para x, 0 para y. Segundo ponto, 0 para x, menos 5 para y. Então, menos 5 para y está aqui. Depois, 1 para x, menos 8 para y. 1 para x menos 8 para y está aqui. Depois, 2 para x menos 9 para y está aqui neste ponto. Depois, 3 para x menos 8 para y. Então, está aqui. E por último, 5 para x, 0 para y. Que está aqui. Então, aqui nós temos o menos 1, aqui nós temos o 5, aqui nós temos o menos 5, o menos 8. E aqui nós temos o menos 9. Agora, unindo essas nossas linhas para formar o nosso gráfico, vou pegar uma cor diferente, nós vamos ter a nossa parábola. Então, ela desce, passa por esses pontos e sobe de novo. Concavidade voltada para cima. Então, este é um exemplo de gráfico da função quadrática. O coeficiente A é o que nos indica a concavidade da nossa parábola. Se o A for maior que 0, a nossa parábola tem concavidade para cima. Agora, se o nosso A for menor que 0, ou seja, o A negativo, a concavidade da parábola é para baixo. Lembrando que o nosso A é o termo que acompanha o nosso x². Então, se esse A aqui for maior que 0, é para cima. Se esse A for menor que 0, é para baixo. O nosso termo independente, ou seja, o nosso C, vai nos dizer onde corta o eixo y. E para saber onde tenho, por exemplo, essa função y igual a menos x² mais 8x menos 12. Olhando a função, eu já sei que a concavidade é para baixo, porque o meu A aqui é igual a menos 1, ou seja, um A menor que 0, logo, concavidade é para baixo. E eu sei também que ela vai cortar o eixo y no menos 12. Então, vou ter meu gráfico, e aí lá no menos 12 vai estar passando a minha parábola. Neste outro exemplo, ó, o meu A é positivo, então o A é maior que 0, logo concavidade para cima. E o meu C, menos 6. Então vai estar cortando o eixo y lá no menos 6. Outra parte importante são os zeros ou raízes da função. Então, os zeros ou raízes da função me dizem aonde vai ser cortado o eixo x. Então, vamos pensar só na reta x. Então, ele vai me mostrar, por exemplo, se a parábola corta, em que pontos a parábola corta o eixo x, ou intersecta o eixo x, ou encosta no eixo x. Nós vamos usar a fórmula que nós já usávamos para achar as raízes quando nós estudamos a equação do segundo grau, lá no 9º ano, que é
a nossa fórmula x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Vamos utilizar esta fórmula para achar as nossas raízes. Lembrando que o nosso delta é igual a b quadrado menos 4a vezes c. Achar as raízes nós já aprendemos lá no nono ano, utilizando a fórmula. O que importa para nós aqui, o mais importante, é analisar o nosso delta. Depois que eu fiz o cálculo, se eu encontrei um delta maior que zero, significa que a minha raiz 1 é diferente da minha raiz 2. Ou seja, o meu eixo x vai ser interceptado em dois pontos diferentes, independente da concavidade da parábola ser para cima ou para baixo. Se o meu delta for igual a zero, significa que a minha raiz 1 é igual à minha raiz 2. E a parábola vai interceptar o x em um único ponto, vai tocar o eixo x em um único ponto, independente da concavidade para cima ou para baixo. Então ela vai tocar o x em um único ponto. Agora, quando o meu delta for menor que zero, significa que não existem raízes reais. E aí a parábola não vai tocar o eixo x, ela vai ficar flutuando, ou para cima ou para baixo. Ela não encosta de maneira nenhuma o meu eixo x. Nós temos as coordenadas do vértice da parábola. Nós já fizemos uma aula específica sobre isso, você encontra nas nossas playlists, mas só para relembrar. Então o vértice da parábola é o x do vértice e o nosso y do vértice. E nós temos, então, as fórmulas específicas para cada um. Para o x do vértice eu calculo como menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então é basicamente substituição lá dos coeficientes na fórmula. O meu vértice no final será uma coordenada x e uma coordenada y. Menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Vamos calcular o vértice dessa função que nós já fizemos o gráfico anteriormente. Então nós temos x² menos 4x menos 5. X do vértice é menos b sobre 2a. Menos b, então é menos 4 sobre 2 vezes o a. O a é 1. Então eu tenho menos 4, fica 4 dividido por 2, que é igual a 2. X do vértice é o número 2. Vou calcular o nosso y do vértice. Y do vértice, então, é o nosso menos delta sobre 4a. O delta, então o nosso delta é b² menos 4ac. Então, substituindo isso, nós temos b² menos 4 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o menos 5. 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Menos com menos, mais. Então, mais 20. Logo, meu delta é 36. Então, eu terei y do vértice igual a menos 36 sobre 4 vezes a. Então, é 4 vezes 1. Meu y do vértice é menos 9. Então, o vértice desta parábola é 2 para x menos 9 para y. Então, lá no meu gráfico, com cavidade para cima, né? Então, eu terei lá menos 9 e 2 aqui. Então, aqui vai ser o meu vértice da parábola. Ela vai vir e vai fazer vértice neste ponto. É importante, então, revisar a equação no segundo grau, os coeficientes, o delta, como achar as raízes. E lembrar que
A função quadrática é uma aplicação da equação do segundo grau. Então eu tenho que compreender uma para poder seguir no estudo da outra. Na aula de hoje, nós vimos a função quadrática, mas vale reforçar que é importante revisar a equação do segundo grau. Nós temos uma playlist só de equação do segundo grau. Então dê uma revisada que fica mais fácil de entender a função quadrática. No mais, bons estudos e até a nossa próxima aula.